Bem, meus amigos, agora para finalizar a nossa disciplina de radiações, nós vamos começar com a nossa última aula, que fala de radioproteção. A meta é informar sobre os aspectos relacionados à proteção radiológica e aos limites de exposição às doses da radiação. O objetivo é que, ao final da nossa aula, vocês entendam quais são os 3 princípios básicos estabelecidos pelas diretrizes básicas de radioproteção. Saber como as doses de radiação podem ser controladas. Dizer que fatores influenciam no cálculo da blindagem. Identificar os tipos de acompanhamento, ou seja, os tipos de monitorização existentes. Identificar os tipos de dosímetros, que são os instrumentos que medem as doses no corpo do ser humano, e saber os procedimentos básicos de segurança, que são diretamente ligados às atividades com a utilização da radioatividade. Quais são os aspectos relacionados à proteção radiológica? A utilização crescente de radiografias na área de diagnóstico médico, logo após a descoberta dos raios-x em 1895, levou a uma série de injúrias em radiologistas e pesquisadores, principalmente nos dedos e mãos, além de ocasionar queimaduras de pele em pacientes. Durante as décadas seguintes, um grande número de informações sobre a necessidade de proteção radiológica foi acumulado e as técnicas empregadas foram gradualmente aprimoradas pelo uso de colimadores, filtros, blindagem de chumbo e outras mais. Por ocasião do 2º Congresso Internacional de Radiologia, em 1938, houve um amplo consenso sobre a necessidade de formulação de recomendações a nível internacional, as quais serviram como base para a elaboração de normas de radioproteção por diversos países. Em 1934, a Comissão Internacional de Proteção Radiológica, ICRP, recomendou que fosse adotado o valor de 2 décimos de Reudt por dia para a exposição ocupacional, isto é, exposição de pessoas que trabalham com radiações, o que correspondia a uma dose equivalente de cerca de 70 rem por ano. Esse valor permaneceu até 1950. O surto de interesse de energia nuclear, iniciado durante a Segunda Guerra Mundial, levou a uma série de avanços importantes na área de proteção radiológica, na década de 50. Foi adotada a ideia de que toda radiação, por menor que seja, causa danos. A taxa de exposição máxima permissível foi para 0,3 rem por semana. É a dose equivalente de 15 rem por ano. As normas básicas de radioproteção radiológica, NBPR, aprovadas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear em 1973, fixaram os princípios básicos de proteção contra os danos oriundos do uso das radiações e estabeleceram limites de dose que passariam a ser recomendados internacionalmente. Em 1888, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEN, aprovou a norma de diretrizes básicas de radioproteção, em substituição à NBPR de 1973. Essa norma fundamenta-se no conceito de que qualquer dose, por menor que seja, esteja associada à probabilidade de ocorrência de danos, adotando 3 princípios básicos. Princípio de justificação. Qualquer atividade envolvendo radiação ou exposição deve ser justificada em relação a outras alternativas e produzir um benefício líquido positivo para a sociedade. Segundo, princípio da otimização. As exposições devem ser tão reduzidas quanto razoavelmente exequível. A Lara, as law, as reasonably achievable, levando-se em consideração fatores sociais e econômicos. Princípio da limitação da dose individual.
as doses individuais de trabalhadores e indivíduos do público não devem exceder os limites estabelecidos pela QNEM, destacando-se dose equivalente trabalhador e indivíduo. Dose equivalente efetiva por trabalhador, 5 REN ano. Por indivíduo, 1/10 de REN ano. Dose equivalente para pele e extremidade, mãos, antebraço, pés e tornozelos. Para o trabalhador, 50 REN ano. Indivíduo, 5 REN ano. E a dose equivalente ao cristalino. Para o trabalhador, 15 REN ano. Para o indivíduo, 5 REN ano. O que são controles de dose de radiação? O controle da radiação necessário para garantir o atendimento dos requisitos estabelecidos em norma de radioproteção está fundamentado em 3 elementos principais. Blindagem. A espessura da blindagem depende do tipo de radiação. Depende da atividade, da fonte, que é a natureza, e da velocidade de dose aceitável após a blindagem. Pode ser feita por meio de concreto, chumbo, aço. O que leva em conta os cálculos da blindagem? No cálculo da blindagem, leva-se em conta a energia da radiação produzida, a quantidade de radiação produzida por determinado período, que é a carga de trabalho, o grau de ocupação ou frequência do ponto de interesse e da natureza do material a ser usado como blindagem. Distância. A intensidade da radiação decresce com o quadrado da distância. D1 sobre D2 é igual a D1 sobre D2 elevado ao quadrado. Depende do tempo. A dose recebida é proporcional ao tempo de exposição e à velocidade da dose. Dose é igual a tempo vezes velocidade da dose. A figura ilustra os tipos de radiação com as suas respectivas blindagens. Então, as partículas alfa não conseguem penetrar na folha de papel. Já as partículas beta atravessam o papel e a quantidade de alumínio. Os raios X já atravessam a barreira de papel, barreira de alumínio e penetram um pouquinho no chumbo. Já os raios gama, a radiação gama é a mais severa. Passa pelo papel, pelo alumínio, pelo chumbo e chegam a penetrar no concreto 5 centímetros. Radiação de fundo. As doses de radiação aumentam com a altitude, de tal modo que a população vivendo a alguns milhares de metros estão expostas a campos de radiação entre 3 a 4 vezes superiores àqueles existentes ao nível do mar. Cerca de 70 radioisótopos foram encontrados na natureza e podem ser divididos em 2 classes. Os radionuclídeos produzidos por raios cósmicos, ou seja, o trício, o berílio, o carbono e o sódio. Carbono são radionuclídeos cujos meia-vidas são da mesma ordem de grandeza que a idade da Terra, destacando-se o potássio, o rubídio e o urânio e o tório, com as suas respectivas massas atômicas. Berílio, utilizado em ligas metálicas de alta temperatura de fusão e baixa densidade para aplicação em motor de foguete. Em média, recebemos mais de 110 REN por ano, devido às fontes naturais de radiação. Casas construídas com tijolos, concreto ou madeira fornecem a seus habitantes diferentes quantidades de radiação, da mesma forma que raios-x odontológicos, televisores a cores contribuem para a dose anual de um indivíduo. A seguir, essa tabela nos mostra a contribuição para a dose anual e a sua unidade, REN por ano. Raios cósmicos, 15. Água, alimento, ar, 25 REN ano. Casa de tijolo, de 50 a 100 REN ano. Casa de concreto, entre 70 e 100 REN ano. Casa de madeira, entre 30 e 50 REN ano. Raio-x odontológico, 20. Televisor a cores, 1 REN ano.
As frequências de diversos eventos provocados pelo homem e que envolvem morte, quando comparadas entre si, mostram que reatores nucleares com projetos criteriosos apresentam menores chances de causarem acidentes com vítimas fatais do que aviões, incêndios, explosões, rompimento de barragens, emissão de gases tóxicos, etc. Controle e a exposição. Qual o objetivo da motorização? Esse processo tem como objetivo garantir a menor exposição possível aos trabalhadores e garantir que os limites de dose não sejam superados. Quais são os tipos de motorização? Pessoal, procure estimar a dose recebida pelo trabalhador durante as suas atividades envolvendo radiação ionizante. As doses equivalentes são determinadas pela utilização de um ou vários dosímetros, que devem ser usados na posição que forneça uma medida representativa da exposição nas partes do corpo exposto à radiação. No caso do trabalhador, usar diferentes tipos de radiação, então diferentes dosímetros devem ser utilizados. Monitorização da radiação externa. Monitorização da contaminação química diária. Avalie as condições de trabalho e verifica se há presença radioativa. Os resultados das medidas efetuadas com os monitores de área devem ser comparados com os limites primários ou derivados, a fim de se tomar ações para garantir a proteção necessária. Quais são os tipos de dosímetros? Diversos métodos ou sistemas foram desenvolvidos a fim de possibilitar a determinação da dose da radiação. O objetivo é o de quantificar a energia absorvida, a fim de proporcionar um conhecimento mais profundo dos efeitos da radiação ionizante sobre a matéria. Como podemos verificar a boa qualidade do aparelho? Para verificar a boa qualidade do aparelho, devem seguir determinados procedimentos, como a resposta do dosímetro deve ser linear com a dose absorvida. O aparelho deve possuir alta sensibilidade para formar e medir doses baixas. Deve apresentar amplo intervalo de resposta. A resposta deve ser independente da velocidade da dose e deve possuir estabilidade de resposta ao longo do tempo. Como podemos classificar os dosímetros de uma forma geral? De leitura direta ou de leitura indireta. Os de leitura direta, a gente tem a dose, a velocidade da dose, é fornecida a qualquer instante. E a dose indireta necessita de um procedimento para a sua leitura. Quais são os procedimentos de segurança? Delimitar zonas e áreas, ou seja, controlar, vigiar. Temos que ter a selagem, impedir o acesso e utilizar equipamentos de proteção individual, que é uma das mais importantes e conhecidas formas de proteção. Proibir a comida e a bebida, fumar, mascar chicletes, manusear lente de contato, aplicação de cosméticos e produtos de higiene pessoal, armazenar alimentos para consumo, tudo isso nas áreas adjacentes ou nas áreas de radiação. Lavar as mãos. Mãos, antebraços devem ser lavados cuidadosamente. O uso de escovas deve ser feito com bastante atenção. Antes e após o uso de luvas, antes e depois do contato físico com pacientes, antes de comer, beber, manusear alimentos, fumar, depois de usar o toalete, coçar o nariz, cobrir a boca para espirrar, pentear os cabelos. Manter líquidos antissépticos para o uso, caso não exista lavatório no local. Evitar o uso de calçados que deixem os artérios à vista, são os dedos dos pés. Não usar anéis, pulseiras, relógio, cordões, são os adornos, durante as atividades laboratoriais. Não colocar os objetos na boca, quaisquer objetos. Não utilizar a pia do laboratório como lavatório. Usar roupa de proteção durante o trabalho. Essas peças de vestuário não devem ser usadas em outros espaços que não sejam o laboratório, ou seja, escritório, biblioteca, sala de estar, refeitório. Afixar o símbolo internacional de radioatividade na entrada do laboratório. Neste alerta deve constar o nome e número do telefone do pesquisador responsável. O fundo sempre é amarelo, com pictograma em púrpura, que são as colorações, as cores atualizadas.
É necessário que exista a presença de kits de primeiros socorros na área de apoio ao laboratório. O responsável pelo laboratório precisa assegurar-se da capacitação da equipe em relação às medidas de segurança e emergência, providenciar o exame médico periódico e adotar cuidados após a exposição à radiação. Outras medidas: usar monitor individual do tipo dosímetros pessoais. São instrumentos usados pelos trabalhadores para medir a exposição à radiação. O filme dosimétrico, o trabalhador deve colocá-lo por fora da roupa, entre a cintura e o pescoço, de preferência na altura do peito. As manchas escuras que aparecem no filme após revelado são proporcionais à radiação ionizante a qual o indivíduo foi exposto. Dosímetro termoluminescente, TLD. Certos materiais cristalinos, quando expostos à radiação ionizante, emitem luz quando aquecido. A quantidade de luz é proporcional à quantidade de energia recebida através da radiação. Temos também a caneta dosimétrica. É um pequeno aparelho de tamanho aproximado de uma caneta tinteiro. Sua operação baseia-se em dois princípios. Possui cargas elétricas de mesmo sinal e se repelem mutuamente à exposição de um gás. A radiação provoca a ionização. As partes essenciais da caneta dosimétrica são o cilindro metálico, o eletrodo recoberto de metal, consistindo em uma seção fixa e uma móvel, a escala transparente e o jogo de lentes. O eletrodo e o cilindro formam um eletroscópio. Quanto a uma diferença de potencial, que é fornecida por uma fonte externa, é aplicada entre o cilindro e o eletrodo. O eletrodo adquire uma carga positiva e o cilindro uma carga negativa. Simultaneamente, a parte móvel do eletrodo move-se em relação à posição fixa, em uma quantidade proporcional à sua ionização. O deslocamento da parte móvel do eletrodo é uma medida direta da radiação recebida. As canetas medem doses em miliröntgen. Monitorização diária consiste na determinação dos níveis de radiação externa, em contaminação do ar e contaminação de superfície. Detetor Geiger-Müller, GM, são utilizados para a detecção da radiação beta e gama. Monitoração ambiental analisa a influência de instalações nucleares no meio ambiente, através do impacto produzido por efluentes líquidos ou gasosos, desde que sejam ou estejam contendo elementos radioativos. Mostragem de ar, mostragem do solo, de alimentos. Exame médico complementar, um hemograma completo, a contagem de plaquetas na admissão do trabalhador e, semestralmente, que é o acompanhamento da saúde do habitante ocupacional. E temos ainda a utilização de equipamento de proteção individual, que são os itens necessários a cada trabalhador, são os EPIs. Temos as roupas especiais. Existem todas essas medidas de controle, além de conscientização. Vem ter uma ventilação adequada, proibição a menores de 18 anos, mulheres grávidas, e implementação de sinalização, obedecendo a norma regulamentadora de número 26. Quanto às vestimentas, nós podemos ter aventais, toucas, luvas, perneiras, calças, sapatilhas, etc. Qual é o tratamento de rejeitos radioativos? Os rejeitos radioativos precisam ser tratados antes de serem liberados para o meio ambiente, se for o caso. Eles podem ser liberados quando o nível de radiação é igual ao nível de radiação do meio ambiente e quando não mais apresentam a toxidez química. Como esses rejeitos podem ser classificados? Em rejeitos sólidos, líquidos ou gasosos, podendo ainda ser classificados quanto à atividade, em rejeitos de baixa, média e alta atividade. Os rejeitos de meia-vida curta são armazenados em locais apropriados, ou seja, preparados, até a sua atividade atingir um valor semelhante ao do meio ambiente, aí sim podendo ser liberados. O que leva em conta o critério de liberação? Esse critério de liberação leva em conta somente a atividade do rejeito. É evidente que materiais de atividade ao nível ambiental
mas que apresentam toxicidade química para o ser humano ou que são prejudiciais ao ecossistema não podem ser liberados sem um tratamento químico adequado. Rejeitos sólidos de baixa atividade, como partes de máquina contaminadas, luvas usadas, sapatilhas, aventais contaminados, são colocados em sacos plásticos e guardados em tambores ou caixas de aço, após classificação e respectiva identificação. Os produtos de fissão resultantes do combustível dos reatores nucleares sofrem tratamento especial em usinas de reprocessamento, onde são separados e comercializados para o uso nas diversas áreas de aplicação de isótopos radioativos. Os materiais radioativos restantes, que não têm justificativa técnica e ou econômica para serem utilizados, sofrem tratamento químico especial e são vitrificados, guardados em sistemas de contenção e armazenados em depósitos de rejeitos radioativos. Radiações não ionizantes. Radiação visível. Compreende a faixa do espectro eletromagnético capaz de ser descoberta, detectada pelo olho humano. Possui frequência alta, só superada pelo ultravioleta, e constituída de 7 cores básicas: violeta, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Cada uma com a frequência e comprimento de onda próprios, capazes de sensibilizar a retina. Qual deverá ser a intensidade da radiação visível? A intensidade da radiação visível nos ambientes deve ser adequada aos tipos de atividade, às características do local. Em razão disso, foram criados níveis mínimos de iluminamento, específicos para cada tipo de atividade local. Como avaliar o nível de iluminamento? Para avaliação do nível de iluminamento, utiliza-se um instrumento específico próprio, chamado de luxímetro, o qual registra em lux a intensidade luminosa. O que a iluminação proporciona ao ambiente? Ambientes de trabalho bem iluminados proporcionam melhores condições de supervisão e diminuem as possibilidades de acidente. Ambientes de trabalho mal iluminados oferecem maior risco de acidente, diminuem a produtividade, aumentam os desperdícios de matéria-prima, pioram a qualidade dos produtos e produzem maior fadiga visual. Proporcionam ambientes desagradáveis e baixam a estima dos trabalhadores. Temos uma tabela onde na coluna da esquerda nós temos o tipo das radiações, seguido da aplicação, o efeito e o controle. Caros alunos, chegamos com isso ao final do nosso assunto, da nossa disciplina Higiene de Trabalho 5, de radiações. Espero que vocês tenham aproveitado esses conhecimentos que foram passados. Espero que vocês realizem, façam essas atividades, para que amanhã, formados nessa área de segurança, tanto na área de medicina ou na área industrial, esse conhecimento sirva para vocês como uma maneira de vocês e seus subordinados trabalhadores se protegerem de uma forma segura e que não venham ficar expostos a esse tipo de risco. Esses riscos físicos, que são as radiações não ionizantes e ionizantes. Esse conhecimento é de suma importância, agregado a outros conhecimentos que já foram mostrados, dados e que vão vir também a seguir. Espero que eu tenha contribuído para a formação que está em andamento de vocês e que brevemente vocês entrem no mercado de trabalho. Se forem trabalhar nessa área, aproveitem esse conhecimento, disseminem esse conhecimento para as pessoas que vão estar com vocês nesse ambiente de trabalho. Um grande abraço, obrigado por me ouvirem e um até logo.